Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida, estou passando aqui para conversar com vocês sobre o recém-divulgado, quando eu digo recém, foi hoje que foi divulgado o regulamento do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um concurso muito relevante, muito aguardado, que com certeza vai ter uma concorrência de um elevado nível e por isso você tem que se preparar e direcionar os seus estudos desde já. Então meu propósito nesse vídeo é justamente trazer as explicações gerais sobre o regulamento desse concurso. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição do nosso vídeo para que depois você possa analisar os detalhes. Aqui eu vou trazer só o essencial, aquelas informações mais importantes para que você possa tomar as suas decisões, porque agora nós estamos em reta final. Tá? Eu vou colocar já direto no nosso quadro, então, para a gente já começar a falar sobre alguns pontos que eu entendo que são relevantes sobre esse regulamento que acabou de ser divulgado. Primeiramente, a quantidade de vagas, confirmando o que a gente já sabia, 40 vagas. Essas vagas são todas para analista de controle externo, ou seja, são todas para cargos de nível superior. Então, se você está pensando em nível médio, não vai ser, pelo menos não agora, não nesse concurso. Nesse aqui nós só teremos concurso preparação para nível superior. Houve também a divulgação aqui da distribuição das vagas. Então nós temos vagas para ciências contábeis, 6 vagas, controle externo, 11 vagas. Aqui na verdade eu estou colocando a ampla concorrência, mas lá no canto nós temos o total. Direito, 5 vagas, tecnologia da informação, 4 vagas. Nós teremos vagas para pessoa com deficiência, para negros e também para hipossuficientes, conforme o nosso esquema aqui que a gente tem. E o total de vagas, então, 9, 16, 8 e 7 vagas, respectivamente. Detalhe importante, muito importante mesmo. Prazo de validade, a previsão da validade do concurso será de 6 meses. Prorrogável uma vez por igual período, ou seja, o prazo máximo de validade desse concurso público será de até 1 ano. Segundo o tribunal, o propósito desse curto prazo, isso é muito comum em concursos de tribunais de contas, você tem que se familiarizar com isso, é realizar concursos públicos com prazo de validade enxuto e o objetivo, segundo o tribunal, é instituir uma política de concursos públicos regulares. Isso seria inclusive o ideal, os órgãos públicos realizarem concursos públicos regulares, de tal forma a você manter uma heterogeneidade entre as pessoas que vão ingressando nos concursos públicos. Então, voltando para o nosso quadro aqui, prazo de validade 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Outra informação importante que a gente pode extrair do regulamento do concurso são as etapas. O concurso vai ter uma etapa objetiva, uma discursiva e também uma etapa de avaliação de títulos, As duas primeiras são eliminatórias e classificatórias, ou seja, vai ter uma pontuação mínima que pode eliminar o candidato daquele concurso, mas ao mesmo tempo nós vamos ter a pontuação que vai definir a classificação desses concorrentes. Já a prova de títulos ela é meramente classificatória, ou seja, se você tiver título, você vai ganhar ponto. Se você não tiver nenhum título, você simplesmente não vai ganhar nada, mas também não será desclassificado do concurso público. Professor, eu não tenho pós-graduação, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. Tem algum prejuízo? Olha, você só não vai ganhar pontos. Só que você não poderá ser desclassificado do concurso por causa disso. O regulamento diz que no máximo, o regulamento diz que o edital vai definir a pontuação da avaliação de títulos, mas diz também que no máximo teremos 5% da pontuação total decorrente da avaliação de títulos. Isso é importante porque às vezes a gente se questiona, professor, eu não tenho títulos, isso pode me impedir de passar nesse concurso público? Na maior parte das vezes, não, tá? No meu concurso público, eu também sou servidor de Tribunal de Contas, eu não tinha títulos e não sofri nenhum prejuízo, não perdi nenhuma posição no concurso público por causa disso. Então, normalmente, os títulos eles podem dar ali uma diferençazinha aqui ou ali, mas muitas vezes eles acabam não fazendo tanta diferença assim, então não se preocupe se você não tiver titulação. Se tiver, bom, se não tiver, também não é lá um problema tão grande. Falando então da prova objetiva. A prova objetiva, segundo o regulamento, vai ser subdividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, é como a gente está normalmente acostumado. Conhecimentos básicos provavelmente vai ser geral, comum a todos os cargos, e nos conhecimentos específicos nós vamos ter matérias referentes a cada uma daquelas especialidades que a gente acabou de analisar, tá? Voltando para a nossa tela, daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho e conversar com vocês sobre os possíveis conhecimentos e também sobre as áreas que nós vimos anteriormente. Nós vamos ter também uma prova discursiva e olha só que interessante o que o regulamento prevê. Nós vamos ter
questões, isso mesmo, no plural, questões sobre as disciplinas dos conhecimentos básicos e dos conhecimentos específicos. O regulamento não diz quantas, mas coloca no plural. Questões discursivas sobre os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos. E também traz a previsão de uma peça de natureza técnica sobre os conhecimentos específicos. Esse padrão de prova é um padrão muito comum de concursos da área de controle. E vou mais além, vou polemizar aqui. É um padrão muito comum de provas elaboradas pelo CESP para a área de controle. Normalmente 2, às vezes 3 questões, como ele está falando, mais uma peça de natureza técnica para você analisar uma situação hipotética. Então, por isso que isso aqui está com muito cara de CESP. Pode até ser que não seja, mas está seguindo muito o padrão comum de concursos como o do TCU e o do TCDF, por exemplo. Vamos trazer mais aqui para a nossa tela. Outro ponto sobre o concurso público e que está lá no regulamento são os requisitos. Primeiramente o seguinte, você vai ter que ter nível superior. Normalmente dentro da sua área de formação, Então, por exemplo, vai prestar para Ciências Contábeis, curso superior em Ciências Contábeis. Vai prestar para Tecnologia da Informação, curso superior na área de Tecnologia da Informação. Tem a exceção que trata do cargo ou da especialidade de controle externo. Quando a gente estiver tratando de controle externo, é nível superior em qualquer área de formação. Então, se você for formado em Educação Física, em Odontologia, ou seja lá o que for, você vai poder concorrer à vaga de analista de controle externo, especialidade controle externo. Então, esse aqui é nível superior em qualquer área de formação. Todos são nível superior, mas o controle externo é qualquer área de formação e os outros são dentro da correspondente especialidade. Outro ponto que é um requisito que já causou muita dúvida, é aquela exigência de 2 anos de atividade profissional. E aí todo mundo vem questionando, professor, o edital traz uma exigência, o edital do último concurso exigiu, e está no regulamento desse ano também, e está na lei do cargo de analista de controle externo, que tem que ter 2 anos de atividade profissional. Que tipo de atividade é essa? Primeiro ponto, é qualquer tipo de atividade lícita, atividade laboral lícita, seja no setor público ou no setor privado. Então você não precisa ter trabalhado no setor público, pode ser na iniciativa privada também, e a ideia, inclusive conversando com o pessoal que já trabalha lá no TCE e analisando inclusive esse regulamento, a ideia é que haja uma ampla possibilidade de você comprovar essa atividade laboral. Então assim, a maior parte das coisas serão aceitas como requisitos para a comprovação desses 2 anos de atividade profissional. Segundo o regulamento, é qualquer atividade laboral lícita. E aí ele nos traz algumas situações que não valem na contagem desses 2 anos. Não vale estágio, monitoria, projeto de residência acadêmica e profissional, programa de pesquisa e iniciação científica de bolsa de estudos e também serviços voluntários. Então é o seguinte, tira isso que não vale, estágio, monitoria, bolsa de estudos, aquela coisa toda, tira isso e assim coloca, eu estou trabalhando em determinado local, eu faço isso, eu faço aquilo. Todas as demais atividades profissionais lícitas e que você tenha condições de comprovar, elas serão válidas para esse concurso. Outro ponto que é interessante, que o edital deixa bem claro, e lógico, já segue o que a doutrina costuma ensinar no direito administrativo, é que a ausência desse requisito, ou seja, você não ter 2 anos de atividade profissional, não vai impedir você de se inscrever no concurso público e realizar a prova. Você vai comprovar o preenchimento desses 2 anos de atividade profissional lá no momento da sua posse. Para participar do concurso público não tem nenhuma vedação. Então, professor, eu tenho 1 ano e pouquinho aqui de atividade laboral. Show de bola! Muito provavelmente até a data da posse, que deve demorar algum tempo, você já deve ter chego aí aos 2 anos de atividade profissional. Para fechar aqui a nossa análise, a lotação, a previsão é na Secretaria-Geral de Controle Externo, na SGE, durante todo o período dos 3 anos do estágio probatório. E tem um ponto interessante, me chamou a atenção, que é um programa de formação, que consta lá no regulamento, que vai ser realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE do Rio de Janeiro. Esse programa de formação, pelo que eu entendi do regulamento, ele não é um curso de formação
semelhante ao que você vê em alguns outros concursos públicos por aí. Porque se você analisar as etapas do concurso, não tem uma etapa do concurso como curso de formação. Então, na verdade, esse programa de formação, você já vai ser servidor. Inclusive, ele fala que o estágio probatório começa com esse curso de formação. Então, você já será servidor do TCE, mas vai participar durante determinado período, que vai ser definido lá no edital e também pela Escola de Contas Públicas. Durante determinado período, você vai participar de um programinha de capacitação. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu ingressei no TCE do Espírito Santo. Durante o primeiro mês de trabalho, todos os auditores que ingressaram comigo, lá no meu cargo é de auditor e não de analista como no TCE, eu fiquei durante um mês no auditório lá, assistindo algumas aulas sobre coisas que boa parte delas a gente já tinha estudado, mas outras mais específicas para a gente poder desempenhar melhor o nosso trabalho. Então eu acredito, e pelo que a gente vê no regulamento, que esse programa de formação não vai ser um curso de formação típico, vai ser uma coisa após o concurso público, em que você já como analista de controle externo vai participar de uma formação específica dentro do tribunal. Pessoal, para a gente fechar o nosso vídeo, porque a minha ideia era fazer um vídeo curto, mas eu só quero voltar aqui e discutir dois aspectos sobre isso aqui. Primeiramente, as áreas de formação, né? Ciências contábeis tem que ter formação em contabilidade. Direito tem que ter formação em direito. Tecnologia da informação vai ter que ter alguma formação dentro da área de TI. Controle externo, nível superior em qualquer área de formação. Então, caiu por terra toda aquela possibilidade de ter área de saúde ou qualquer outra coisa. Não, somente essas 4 áreas que nós vamos ter nesse concurso público é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de levantar com vocês aqui seriam as possíveis disciplinas. Olha, é cedo para a gente apostar tudo que vai cair, mas assim, algumas coisas são tanto quanto lógicas. Nós vamos ter ali nos conhecimentos básicos o português, que a gente sempre tem. Aí, provavelmente, o direito constitucional e o administrativo deverão estar aí nos conhecimentos básicos. Eu apostaria muito nisso aqui. E a disciplina de controle, envolvendo a parte da legislação própria do TCE do Rio de Janeiro, né? Envolvendo aqui o regimento interno, a lei orgânica do TCE e também algumas normas específicas. Eu acredito que esse conteúdo vai estar lá no conhecimentos específicos. Se você vai concorrer para direito, provavelmente todos os direitos virão nessa prova, né? Como direito processual civil, direito civil, até direito penal, são coisas comuns de você observar em concursos de tribunais de contas, tá? E mais um monte de outra coisa por aí. Tecnologia da informação, você vai ver aquele conteúdo próprio dessa área, e controle externo, que provavelmente a gente vai ver dentro do conhecimentos específicos. Eu posso até colocar aqui, estou apostando aqui no controle externo, tá? Dentro do controle externo, eu aposto que nós vamos ter administração pública, eu aposto que nós vamos ter alguma coisa sobre auditoria governamental, eu aposto que a gente vai ter administração financeira e orçamentária, provavelmente alguma coisa de contabilidade. Agora tem que ver qual que vai ser a distribuição, né? Mas nós provavelmente teremos ali uma contabilidade geral e também uma contabilidade pública. Pelo menos a contabilidade pública pode contar como certo, né? A contabilidade geral, às vezes, nem sempre aparece no concurso. E mais algumas outras coisitas que nós podemos observar num concurso de Tribunal de Contas. Por enquanto, eu já imagino que você já esteja estudando há algum tempo, mas sempre priorizando ali o direito administrativo, o direito constitucional, controle externo. Já dá para você pensar um pouquinho aí em AFO e também em contabilidade pública e auditoria governamental. Com certeza vai ser um concurso muito concorrido, muito complicado, mas você tem que vir forte com isso. Última pergunta para fechar, que você provavelmente... As últimas 2 perguntas, né? A primeira, professor, em quanto tempo vem esse edital? Olha, o histórico do TCE, e aconteceu no último concurso, foi da autorização para o certame 2 meses. Nós já estamos com mais de 2 meses desde a autorização e nós ainda nem tivemos a escolha da banca, tá? Pode ser que lá no íntimo do tribunal essa escolha da banca já tenha algum adiantamento, mas por enquanto nós não temos nem a escolha da banca. Então eu apostaria mais 2 meses, tá? Eu apostaria, pode ser menos, pode ser 1 mês, pode ser 2 semanas, mas eu apostaria aqui até mais 2 meses de preparação para o TCE do Rio de Janeiro, até a publicação do edital. Colocaria a prova daqui a 4 ou 5 meses, mais ou menos, tá?
Dá tempo? É complicado a gente responder essa pergunta. Nas especialidades fica um pouquinho mais fácil. No controle externo, que vai ser uma ampla concorrência, já é um pouquinho mais complicado, porque com certeza já deve ter aqui um volume bom de bons candidatos, já um pouquinho mais adiantado. Mas quem tem que definir se dá tempo é você, dentro do seu nível atual e das suas priorizações quanto às suas outras atividades. E a última pergunta é qual que é a banca, professor? Olha, o último concurso foi o MP do Rio de Janeiro. MP do Rio de Janeiro não tem mais realizado concursos públicos, então eu apostaria muito forte no CESP, é o principal candidato, mas nada impede de um FCC, um FGV ou até mesmo as bancas menores, né? Também pode acontecer. Mas eu ainda estou apostando um pouquinho no CESP e iria direcionar a minha preparação pensando no CESP. Se vier qualquer coisa diferente disso, beleza, a gente adapta o estudo e conseguiremos chegar bem nessa prova. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu curtir. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever. Eu ainda vou postar mais algumas informações assim que tiver sobre o concurso do TCE do Rio de Janeiro e não só sobre a preparação, como também vou trazer conteúdo aqui para vocês, muito conteúdo de direito administrativo e de controle externo para ajudar você nessa importante jornada da sua vida. Rapaziada, um grande abraço e até a próxima.